Rapaz, se tem uma coisa que aprendi nessa vida, foi a respeitar estrada deserta e história de gente do interior. E se tu quiser ouvir um causo daqueles de gelar até a alma, se ajeita aí na boleia que lá vem. Essa aconteceu lá pras bandas do Mato Grosso do Sul, perto de uma tal de Serra da Bodoquena. Lugar bonito de doer, cheio de morro verde, cachoeira escondida e mata fechada que parece guardar mais do que bicho. Dizem que tem coisa lá que nem o tempo quis levar. Pois então, essa história começa com um sujeito chamado Aloísio, homem bom, calado, desses que trabalha de sol a sol. Ele era professor, acredita? Dava aula de ciências numa escolinha rural, dessas perdidas no meio do mato. Morava numa casa velha, de madeira, herança da família, no alto de uma trilha que ninguém mais usava. Só ele mesmo, teimoso. Diziam que a casa era mal assombrada, que o avô dele tinha feito coisa errada por lá nos tempos antigos, coisa de magia, benzimento que deu errado, essas paradas. Mas o Aloísio ria dessas coisas. Não acreditava em nada. Até que era mês de maio, tempo de seca brava, vento arrastando folha e poeira no chão rachado. Aloísio foi trabalhar cedo, como sempre. Pegou a motinha dele e desceu a trilha. Só que naquele dia, ele esqueceu o material de aula e voltou para casa. Foi aí que a vizinha, Dona Etelvina, uma senhora de quase 90 anos, viu ele parado no portão da casa, olhando para o nada, com o rosto pálido, como se tivesse visto coisa que não devia. "Seu Aloísio, tá tudo bem?" gritou ela do outro lado da cerca. Mas ele não respondeu, só virou as costas e entrou. No outro dia voltou a dar aula, mas diferente. Olhar perdido, voz mais grossa, jeito seco. As crianças começaram a ter medo. Diziam que ele falava sozinho, que murmurava uns nomes estranhos, que olhava para o mato como se esperasse alguém. E a coisa só piorou. Uma tarde, depois da aula, o menino Mateus, o mais levado da turma, resolveu seguir o professor até a casa. Curioso demais, né? Diz que viu o homem parado no meio da trilha, de frente para uma árvore torta com um pano vermelho amarrado nela, e falando sozinho. "Agora é minha vez", foi o que o menino disse que ouviu. Correu feito alma penada e contou para a mãe, que foi direto falar com a diretora. Mas ninguém quis saber de escândalo, coisa de menino. Só que dali para frente, as coisas começaram a sumir na escola. Giz, caderno, até crucifixo da parede. E sempre depois que o Aloísio passava, o clima foi pesando, ficando abafado, mesmo com o vento frio da serra. Gente adoecendo sem motivo, criança tendo pesadelo e acordando gritando, e sempre com o mesmo nome nos lábios, Bento. Mas ninguém sabia quem era esse tal de Bento. Aí veio a noite da reza. Toda a primeira sexta-feira do mês, a comunidade fazia uma novena na igrejinha da vila, coisa antiga, tradição do povo. Mas naquele mês, Aloísio apareceu pela primeira vez. Sentou lá no fundo, calado. Quando o padre começou a oração, diz que ele começou a rir. Baixinho, quase como se estivesse zombando. As velhas benzedeiras ficaram brancas. Dona Etelvina se benzeu 3 vezes e foi embora no meio da reza. Depois disso, ninguém mais viu Aloísio por uns dias. Sumiu. Dizem que ele ficou trancado em casa, luz acesa direto, mas ninguém teve coragem de bater na porta. Até que uma noite, o grito ecoou. Um berro forte, de cortar o ar. Vinha da casa dele. Quem ouviu disse que parecia mais de bicho do que de gente. No dia seguinte, o pessoal criou coragem. Subiram a trilha em grupo. Quando chegaram, encontraram a porta escancarada e a casa vazia. Como se ninguém tivesse morado ali há anos. Poeira, teia de aranha, o fogão coberto, a cama com lençol rasgado. Mas o estranho mesmo foi o que encontraram em cima da mesa. Um caderno aberto, com páginas escritas em sangue seco. Palavras tortas, desenhos esquisitos e, no fim, uma frase. Ele voltou. A partir dali, meu amigo, a vila nunca mais foi a mesma. Depois daquele dia, rapaz, o povo da vila ficou com o coração na mão. Até o canto dos passarinhos parecia diferente. As crianças não subiam mais na serra, o pessoal evitava passar na trilha do Aloísio, e quem tinha coragem de ir perto da casa dele, voltava branco igual farinha. Mas como tudo na vida, o tempo foi passando.
Uns 3 meses depois daquele sumiço, eis que aparece um forasteiro na vila. Alto, magro, de chapéu surrado e um paletó que parecia de outro tempo. Ninguém conhecia o homem. Só dizia se chamar Joaquim. Chegou dizendo que era pesquisador dessas coisas de folclore, cultura popular. Mas tinha um jeito estranho, olhava demais para as crianças e pouco falava com os adultos. A dona Etelvina logo avisou. Esse homem não veio por bem. Joaquim se instalou numa pensão perto da praça. Todos os dias, ele subia em direção à serra, com caderneta e máquina fotográfica. Ficava lá por horas. Quando voltava, parecia mais cansado, com os olhos mais fundos. Um dia ele perguntou por Aloísio. A moça da pensão gelou. Disse que o professor tinha ido embora. Ele só balançou a cabeça e disse: "Eu sei, mas ele deixou coisa para trás." Na semana seguinte, o padre da vila foi encontrado desmaiado dentro da igreja. Estava com um crucifixo apertado na mão e marcas no pescoço. Disseram que parecia queimadura. E no chão da sacristia, alguém tinha desenhado um símbolo estranho feito de terra vermelha, do mesmo barro da trilha da serra. A comunidade ficou em pânico. E adivinha quem sumiu naquela noite? O tal do Joaquim. Dona Etelvina jurou ter visto ele subindo para a casa do Aloísio com uma mala nas costas. E naquela madrugada, o céu ficou sem estrela, como se uma nuvem preta tivesse coberto tudo. O vento parou e um cheiro ruim tomou conta da vila, cheiro de enxofre misturado com mofo velho. Os cachorros uivaram sem parar e as galinhas não botaram no outro dia. No domingo, um grupo de homens da vila subiu até a casa. Encontraram a porta aberta de novo, mas dessa vez havia velas acesas por toda parte, como se alguém tivesse feito uma cerimônia. No centro da sala, havia uma espécie de altar improvisado com fotos antigas, fios de cabelo, dentes. Sim, dentes. E um papel com o nome: Bento. Aí que começou a conexão, meu amigo. Bento era o bisavô de Aloísio, um sujeito que, nos tempos do Império, tinha fama de bruxo, de fazer pacto com coisa errada. Ele morava na mesma casa e sumiu de forma misteriosa em 1896. O povo dizia que ele tinha sido levado pelo próprio demônio, que o engoliu num clarão no meio da noite. Só que agora parecia que o espírito dele estava voltando, através do próprio sangue. Com medo, a vila chamou o velho Benedito, um curandeiro que morava no pé da serra, quase um ermitão. Diziam que ele tinha poderes para lidar com esse tipo de coisa. Quando viu os símbolos, ele empalideceu. Disse que aquilo era um chamado de sangue, um tipo de ritual para despertar espíritos antigos ligados por herança. E que só podia ser feito por quem carregava o sangue da família, ou seja, Aloísio ou alguém que tivesse o mesmo sangue e tivesse sido invocado. Foi aí que o povo lembrou. Aloísio tinha um irmão, um gêmeo que tinha morrido afogado ainda criança. Mas, e se não tivesse morrido? E se alguém tivesse trazido ele de volta? Dona Etelvina então contou que viu certa vez 2 crianças idênticas brincando perto do rio. Uma delas olhou para ela e sorriu, com os olhos negros feito carvão. Ela pensou que era imaginação, mas agora não tinha mais certeza. A tensão na vila só aumentava. Todo mundo se trancando em casa, reza em todo canto, vela acesa nas janelas. Mas a sensação era de que algo estava prestes a acontecer. O céu escurecia mais cedo, os bichos se escondiam e a casa do Aloísio parecia respirar. E no meio de tudo isso, Joaquim apareceu de novo. Mas não era mais o mesmo. Estava magro demais, pálido, os olhos fundos e vermelhos. Falava baixo com voz arrastada. Disse que tinha conseguido, que ele tinha voltado. E então desmaiou. Levaram ele para o posto de saúde, mas o médico não soube explicar o que tinha. Pressão normal, batimentos normais, mas ele não acordava. Só murmurava uma coisa: agora somos um. E foi aí que tudo mudou de vez. Rapaz, depois daquele dia, a vila nunca mais foi a mesma. O silêncio ficou mais pesado. Parecia que até o tempo parou. O tal do Joaquim seguia lá, deitado naquela maca do posto, murmurando aquele "agora somos um", como se fosse reza ou sentença. O médico, coitado, não sabia o que fazer. Tentaram até levar o homem para a cidade grande, mas a ambulância quebrou 3 vezes no caminho.
Desistiram. E aí começaram as visagens. Primeiro foi a moça da padaria. Disse que viu, pela janelinha de trás, duas sombras andando no quintal dela. Uma parecia uma criança, a outra um homem alto. Só que o jeito que eles se moviam era estranho, como se flutuassem. Depois, foi o Zé do açougue. Jurou que um homem com o rosto do Aloísio apareceu do outro lado do balcão. Mas quando foi ver direito, o homem tinha sumido e no chão ficou só um rastro de barro e um dente. Sim, um dente humano, com raiz e tudo. A vila estava à beira do desespero. A reza virou rotina e ninguém mais andava sozinho depois das 6 da tarde. A casa do Aloísio parecia viva. Às vezes, acendia a luz sozinha, mesmo sem ter eletricidade ligada. Outras vezes dava para ouvir barulho de passo, arrastar de móvel como se tivesse festa acontecendo lá dentro. Só que ninguém se aproximava. E aí, como se não bastasse, o Joaquim desapareceu. Sumiu da maca, sem deixar vestígio. Nem porta arrombada, nem sinal de saída. Só ficou no lençol dele a marca de 2 mãos, como se tivessem puxado ele para baixo, e uma palavra rabiscada com sangue seco na parede. Despertou. Dona Etelvina, que sempre foi forte, teve um colapso. Disse que sonhou com o Bento, aquele bisavô bruxo, e que ele dizia que o ciclo estava completo, que agora ele tinha o que precisava. Acordou tremendo, falando em línguas que ninguém entendia, e depois disso nunca mais falou coisa com coisa. Foi nesse momento que o Benedito, o velho curandeiro, resolveu subir a serra. Disse que ia sozinho, com suas ervas, seus patuás e uma vela preta. Antes de ir, entregou uma carta para o Zé do açougue. Nela dizia: se eu não voltar, queimem a casa, queimem tudo. Só assim a vila vai ter paz. O povo ficou apreensivo, mas ninguém teve coragem de impedi-lo. Viram ele subir e nunca mais descer. Na noite seguinte, um grito ecoou da serra. Não era grito de dor, nem de susto. Era um urro, animal, gutural, como se algo antigo tivesse sido libertado. A vila inteira acordou, e o céu ficou vermelho por segundos. Depois, tudo voltou ao silêncio. A casa do Aloísio pegou fogo sozinha, sem raio, sem fósforo, sem explicação. As chamas dançavam como se tivessem vontade própria. E quando o povo subiu no outro dia, só tinha cinza. Nada do Benedito, nada do Joaquim, nada do altar, nem sinal de que alguém tinha vivido ali. Só um buraco fundo no chão, como se algo tivesse saído dali, cavado de dentro para fora. Depois disso, as visagens pararam. O ar ficou mais leve. As galinhas voltaram a botar. As crianças começaram a brincar de novo. Mas ninguém nunca mais subiu naquela serra. O lugar foi cercado e a trilha virou mato fechado. A vila fingiu esquecer, mas o medo ficou. Dizem que, de vez em quando, alguém ouve uma voz no vento, uma voz que parece de menino chamando por ajuda. Outras vezes, é uma risada, rouca, cansada, que sussurra no escuro, mas ninguém responde. E quando alguém novo chega na vila e pergunta da casa velha, o povo desconversa. Só quem viveu sabe, e só quem tem coragem pergunta: e aí, meu parceiro? Tá comigo até aqui? Você tá sentindo esse arrepio nas costas ou é só o vento que passou? Porque, olha, ainda não terminou. Falta o fim dessa prosa. E o que vem agora é de gelar até o motor da carreta. E foi aí que tudo mudou. Passaram-se uns 2 anos depois daquele incêndio. A vila parecia ter encontrado a paz de novo. As plantações floresciam, os bichos davam cria e o povo já sorria mais, como se aquela sombra tivesse enfim se dissipado. Só que, como tudo nessa vida, a calmaria nunca dura tanto quanto a gente gostaria, né? Foi numa noite quente, de lua minguante, quando o Tião, filho do finado Benedito, decidiu fazer besteira. O rapaz, curioso como só, resolveu explorar o velho caminho da serra. Diz ele que queria entender o que aconteceu com o pai, saber se era verdade mesmo aquelas histórias ou só exagero de povo assustado. Subiu com uma lanterna, uma garrafa de cachaça e a coragem dos que não sabem o que enfrentam. Desapareceu por 2 dias. Quando voltou, estava pálido, magro como um espantalho, os olhos fundos, falando baixo, quase sem força.
Repetia uma frase só. A terra abriu e ele saiu. O povo quis saber mais, mas ele não dizia. Só repetia isso, como um disco riscado. Foi internado num hospital de Campo Grande e nunca mais voltou a ser o mesmo. Mas a coisa mesmo pegou foi quando começaram a encontrar os carneiros mortos, todos com os olhos arrancados e marcas no pescoço, como se tivessem sido mordidos por algo grande. As galinhas sumiam da noite para o dia. Cachorros uivavam para a direção da serra. O ar, pesado de novo. O medo, parceiro, voltou como um caminhão sem freio na descida. Dona Etelvina morreu, quietinha, dormindo. Mas no velório, o padre passou mal ao ver um símbolo estranho gravado na testa dela, como se fosse queimado. Parecia aquele símbolo antigo que tinha no altar do Aloísio, lembra? Pois é, reapareceu. A vila se dividiu. Uns diziam que era hora de ir embora, que a maldição voltou. Outros achavam que era só azar. Mas ninguém mais subia a serra. Ninguém, até eu. É, parceiro, eu mesmo. Zeca Estrada. Eu não aguentei. Tinha que ver com meus próprios olhos. Peguei meu caminhão e fui até a entrada da trilha. Caminhei o resto a pé. O mato estava alto, fechado, mas algo parecia me guiar, como se a terra soubesse que eu vinha. Cheguei no ponto onde antes era a casa do Aloísio. Não tinha mais nada, só terra rachada, seca, e no meio, uma pedra. Mas não era uma pedra qualquer. Era preta, lisa, com inscrições que brilhavam mesmo sem luz. Toquei nela e senti uma presença. Não uma coisa que se vê, mas que se sente, lá dentro, no osso. Era como se algo me sondasse, me medisse, me marcasse. Voltei sem falar com ninguém. Tranquei minha boca por semanas. Mas agora, depois de rodar tanto nesse Brasilzão, senti que era hora de contar. Porque tem coisa nesse mundo que a gente não explica, só aceita e respeita. A vila ainda existe, pequena, pacata, mas quem mora lá sabe o que passou. E quem visita, sente. O vento que sopra diferente, o silêncio que pesa depois do pôr do sol. E às vezes, quando a noite está muito quieta, dá para ouvir um sussurro vindo da serra. Não é voz humana, é antigo, é de antes do tempo. Então, meu amigo, da próxima vez que você passar por essas bandas do Mato Grosso do Sul e ver uma estrada que sobe para o alto, sumindo no mato, passa direto. Pisa no acelerador, porque tem coisa que é melhor deixar quieta. E antes de encerrar esse caos, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história mexeu contigo, se arrepiou teus pelos ou fez teu coração bater mais forte, dá aquele like firmeza. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo se já viveu algo parecido ou conhece alguém que tenha passado por isso. Porque, a estrada é longa, mas o medo sempre anda do nosso lado. E quem viaja comigo sabe. A próxima curva pode esconder um segredo que ninguém devia descobrir. Até a próxima, companheiro, e cuidado com o que te chama no escuro.